Por erro meu, eu passei o texto do sermão lá para frente para o Marcos, mas não tem problema, a gente está estudando o Sermão do Monte, mas hoje a gente vai um pouquinho antes. Desculpa, Marcos, eu passei o texto depois, estava preparando outro sermão, passei o sermão um pouquinho mais para frente, mas não tem problema, né? A gente está estudando a palavra de Deus no Sermão do Monte. Guardem aí, aquela palavra que o Marcos leu, alguns domingos após a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo que nós prometemos, aquilo que nós falamos, o nosso sim e o nosso não. A gente então está vendo sobre como Jesus interpretou e aplicou a lei. Nós vimos na semana passada como ele interpretou o mandamento não matarás ou não assassinarás, que é o quinto mandamento. Estou me acostumando, tem um equipamento novo. O quinto mandamento. E hoje nós vamos ao sexto mandamento, o bem conhecido, o sétimo mandamento: não adulterarás. É necessário entender que naquela época os escribas e fariseus, eles faziam a interpretação da lei. Eles eram os mestres da lei. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está cortando. Tá. Então vamos ao Mateus 5, 27. Olha lá comigo. Vamos juntos aqui expor a palavra de Deus. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Sétimo mandamento, inclusive cantamos com as crianças, que está lá em Êxodo 20. Nós vamos lendo versículo por versículo e eu vou lendo e vou expondo. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus está dizendo: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus está juntando aqui dois mandamentos: o sétimo, não adulterarás, e o décimo, de não cobiçar aquilo que é do próximo. Por que ele juntou os dois? Porque em consonância com o Novo Testamento nós entendemos que os adultérios, os homicídios, os falsos testemunhos procedem da onde? Do coração do homem. Então Jesus está pegando a lei seca, a letra da lei, e trazendo o real significado dela. Ele mesmo tinha dito alguns versículos antes: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E essa palavra cumprir no grego, ela dá a ideia de tornar pleno. Ou seja, Jesus pega o mandamento e ele torna pleno aquele mandamento. Porque os mestres da lei estavam raciocinando o seguinte: apenas quando a pessoa é pega no adultério, nas vias de fato, é que ela tem que pagar por aquilo. E ele está explicando: vocês não entenderam. Não é quando acontece as vias de fato. Porque o homicídio, o adultério, o falso testemunho, os pecados todos, eles nascem no coração. Então, quando nascer no coração, ali você já está pecando. Por isso ele pegou a cobiça e aplicou, e juntou com esse mandamento, dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus une o ato com o pensamento, com a motivação, com o desejo, aquilo que nós não vemos a priori. Um adultério é algo explícito, né? É uma tragédia evidente. A cobiça dentro do coração é algo implícito, é algo muito mais sutil. E Jesus queria desmascarar aqueles religiosos, desmascarar a nós mesmos, que quando nós atentamos para aquilo que é do outro, no caso aqui uma mulher, já nós no coração cometemos adultério. Jesus então traz à tona aquilo que está implícito. Ou seja, para Deus também importa
E importa muito os nossos pensamentos, os nossos desejos, não apenas o ato em si. E ele traz um ensinamento muito importante, que é o ato, ele é gerado por algo, por uma raiz, digamos assim, que está dentro do coração, os olhos do coração. Então aquilo que passa na nossa mente, aquilo que passa no nosso coração, nós devemos em oração, com certeza, levar diante de Deus, porque aquilo pode gerar um ato, o ato em si. Nós vimos no sermão passado que o ódio, o ressentimento, se ele não for tratado, ele pode gerar um assassinato se a pessoa tiver oportunidade. Tudo nasce no coração. Jesus junta a alma e o corpo aqui nos seus ensinamentos. E uma coisa muito interessante é a nossa imaginação. Como é que acontece essa cobiça muitas vezes? Pela imaginação. A imaginação é um presente que Deus nos deu. Nós temos maior qualidade de vida, nós ficamos mais alegres quando usamos bem a nossa imaginação. É uma dádiva, é um presente de Deus. Só que o nosso coração pecaminoso, a nossa natureza caída, geralmente pega uma dádiva de Deus e a transforma numa maldição. Muitas vezes nós pegamos a nossa imaginação e utilizamos ela como ferramenta para a cobiça. É aquela fantasia. Ah, mas e se eu fizesse tal coisa? Ah, mas e você, motivado pelo pecado que há no coração, começa a criar cenários que na verdade não existem, e ali, se esses desejos são pecaminosos, no caso da cobiça, ali você já errou, ali você já pecou. E Jesus ele continua dizendo no versículo 29: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Algumas pessoas na história da igreja interpretaram literalmente este versículo, né? Então tinham lá alguns desejos impuros, e alguns sacerdotes, né, pessoas que serviam a Deus, se castraram para não ter mais aqueles desejos. Mas pare e pense, Jesus não está falando aqui de maneira literal, porque se você arrancar um olho, você vai continuar pecando. O problema está no seu coração. Se você arrancar o outro olho, ficar cego, ainda assim você pode usar a sua imaginação para pecar. Então Jesus aqui não está de forma literal dizendo para alguém arrancar o seu olho, isso é óbvio, mas ele está falando para adotarmos medidas radicais contra o pecado. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o, porque é melhor arrancar um olho e ficar sem um olho do que ser lançado todo o seu corpo no inferno. Como é que seria isso na prática? Não olhe, não olhe. Se o teu problema é com a cobiça, desvie o olhar, faça um treinamento. A primeira olhada, muitas vezes a gente não tem controle, mas a segunda olhada tem. Então você é responsável por aquela segunda olhada. Vocês sabem o que eu estou falando. Há olhares e há olhares. Você sabe quando você olhou com cobiça e quando você não olhou com cobiça. E aqui, esse assunto leva a outro assunto que é muito importante, que são os trajes das mulheres e hoje em dia dos homens também. Então a responsabilidade pelo pecado da cobiça, ela é dupla. Ela é da pessoa que olha, mas muitas vezes da pessoa que se veste mal, da pessoa que se veste sensualizando, mostrando as linhas do seu corpo. Para quê? Para que mostrar as linhas do seu corpo? Você deve mostrar para o seu marido, no contexto do casamento, mas não para os outros irmãos. Então, se você está levando outros a pecar por causa da sua vestimenta, por causa do seu traje, você está sendo pedra de escândalo, você está sendo tropeço para muita gente. Então,
essa questão dos olhos, eu não posso deixar de falar sobre os trajes, sobre as vestimentas. Afinal de contas, é duro falar isso, mas se você quer expor o seu corpo, vá para a Holanda. Lá a prostituição é legalizada e as mulheres ficam nas vitrines para quem queira pagar uma quantia lá para ter sexo com elas. Então, igreja não é lugar de prostituta. Então, não se vista como tal. Ah, mas eu não sei direito. Busque conselhos com as mulheres mais maduras, que se vestem bem. Organize. A gente entende algumas questões que são culturais, mas igreja não é lugar para mostrar o próprio corpo. Jesus continua, versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. A mão, ela simboliza muito aquilo que você faz, E no texto paralelo, em Marcos 9, ele diz mãos e pés. O que isso significa? Aquilo que você faz e pés para onde você vai. Então, se o lugar para onde você vai te leva a pecar, não vá. Da mesma forma que, se aquilo que você vê te leva a pecar, se os seus pés te levam para lugares onde você vai pecar, não vá. Se aquilo que você faz, as suas mãos, te levam a pecar, não faça, não olhe, não vá e não faça. Cortou aqui, né? Não? Estou perdido, mas aqui não faça. Não olhe, não vá e não faça. Hoje nós somos bombardeados por imagens, né? Isso fisga, principalmente os nossos jovens, por conta da pornografia, mas não é só jovem não é só jovem. Há muitos homens casados e há pessoas da igreja que podem estar passando por problemas de olhar pornografia na internet. Essa pessoa está a um clique da destruição. Porque você acha que aquilo que você olhar não vai entrar na sua mente? Aquilo que você cobiçar e passar horas se deleitando não vai influenciar o seu coração? Aquele lixo que está na internet é comida dos demônios. E você está trazendo aquela comida de demônios e os próprios demônios para dentro da sua vida. Olhar pornografia é trazer a comida dos demônios e os próprios demônios para dentro da sua vida. Então depois não reclame para pastor que a tua vida está um caos, que está bagunçada, mas você está se deleitando na pornografia. É a consequência do pecado. E eu lamento dizer, aquele que olha, uma hora vai usar as mãos. Vocês sabem o que eu estou falando. Aquele que usa as mãos, vai chegar uma hora que vai usar os pés. Ele vai até o lugar. E isso vai chegar numa hora que ele vai cometer adultério, vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua reputação, vai ser expulso da igreja, não vai render o trabalho, vai arruinar a sua vida. Porque a Bíblia, ela sempre disse que o pecado leva à morte. Então não acredite naquela mentira da sociedade de que é uma válvula de escape. Não é. A pornografia é pecado, é cobiça no coração, e para Deus é adultério. Versículo 30: e se tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então aqui não é mutilação, você não vai mutilar nada, né? Não vai cortar a mão, não vai cortar o pé, mas é mortificação. O que é mortificação?
é fazer morrer. Fazer morrer. Ora, Jó, no capítulo 30, versículo 1, Jó 31:1, ele diz que ele fez aliança com os olhos dele para não fixar os olhos dele numa virgem. Se Jó conseguiu não fixar os seus olhos numa virgem ou numa donzela, nós também conseguimos. Como, pois, fixaria eu os meus olhos numa virgem ou numa donzela? Jó está falando. Então Jó conseguiu, nós conseguimos. Um livro muito importante chamado A Batalha de Todo Homem, mas também pode ser A Batalha da Mulher. Esse livro, A Batalha de Todo Homem, diz que nós temos 3 barreiras que Satanás tenta vencer. A primeira é a barreira dos olhos. Tudo começa com os olhos. A segunda barreira é a barreira da mente, os pensamentos. E a última barreira é a barreira do coração, os nossos desejos mais íntimos. E para cada uma dessas barreiras tem uma estratégia. A barreira dos olhos, qual que é a estratégia? Não fixar o olhar. Não fixar o olhar. Ah, mas eu não estou acostumado. Acostume-se, treine, os seus olhos podem ser treinados. A segunda barreira, pensamento, a sua imaginação. Lembre-se daquele versículo, que todos os nossos pensamentos devem ser levados cativos para Cristo. Ou seja, quando vier um pensamento pecaminoso, leve aquele pensamento cativo, escravo a Cristo. Ou seja, pare tudo e vá orar. Senhor, eu estou com tal pensamento, eu quero levar ele diante do Senhor. Quando você leva um pensamento promíscuo diante do Senhor, em oração sincera, o Senhor como que apazigua o seu coração, apazigua a sua mente. Fale versículos bíblicos, memorize versículos bíblicos. Essa é a estratégia da mente. E por fim, a barreira do coração. Qual que é a estratégia? Oração também. A oração dizendo: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero desejar o Senhor, eu quero me envolver nas coisas do Senhor. Então, não olhar, levar o pensamento cativo a Cristo e orar buscando trocar os desejos. Aquele desejo que a pessoa tinha pela cobiça, pela devassidão, pela promiscuidade, é um processo, claro, mas vai ser substituído por estar na presença de Deus. Um desejo por pureza. A pessoa precisa orar por pureza. Senhor, me torna mais puro, mais santo. Eu quero crescer nessa área. Se este for o problema da pessoa. Mas todo mundo faz, alguém pode dizer, todo mundo faz. Então nós temos que fazer aqui um amputamento cultural, digamos assim. Se os meus amigos estão me levando por um caminho de devassidão, amputamento cultural, seja radical, corte a amizade. Tem a história, muitos devem conhecer, que a pessoa ia pelo caminho e sempre caía naquele mesmo caminho, sempre caía naquele mesmo buraco. Talvez se a pessoa estivesse andando aqui na Nova Campo Grande, ela sempre caía nos buracos, no mesmo buraco, naquela rua. Ela desviava de um, caía no outro, desviava do outro, caía no um. Mas era muito mais inteligente, e até quando eu pego o Uber, eu falo: não passe ali pela Avenida 9, muda o caminho, vai pela 53, lá não tem buraco. Mude o caminho. É muito mais inteligente você mudar o caminho do que estar num caminho muito propenso a cair. Mude o caminho, que seus pés te levem a um caminho de adoração ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Final de semana, sexta-feira tem a reunião de jovens, sábado tem evento de jovens também, domingo tem o culto, domingo à tarde procure um irmão. Ocupe a sua mente com coisas do Senhor. Os olhares e pensamentos importam para Deus. Primeira coisa que nós vemos então é que o mandamento, ele inclui a alma e o corpo. E a segunda questão é que para vencê-los nós precisamos de medidas radicais.
Eu gostaria que vocês fossem comigo em Romanos 8, versículo 13. Porque talvez alguns perguntem, isso é muito difícil. Como é que eu faço isso? Mortificação. Mortificação. O versículo 13 de Romanos 8 diz: porque se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. Morrereis. É a consequência do pecado, né? Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mortificar, fazer morrer. Mas tem um detalhe muito importante, importantíssimo, que é pelo Espírito. Essa mortificação deve ser pelo Espírito. Porque se for na força do nosso braço, não vou ver, eu vou... não vai dar certo, porque eu estou confiando nas minhas próprias forças. O versículo diz: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, nessa luta, nessa batalha contra a imoralidade sexual, você não obtém vitória se guerrear com as suas próprias forças apenas. É óbvio que tem a sua parte, tem o seu treino, tem a sua prevenção, a sua vigilância, a sua oração, meditação nas Escrituras, prestação de contas, ajuda de um irmão mais maduro. Tem tudo isso, é esforço, é treino. Mas não é só isso, é também pelo Espírito, ou seja, é necessário a capacitação do Espírito Santo. E teve alguém que entregou os olhos, as mãos, os pés, o corpo todo em sacrifício vivo, né? Ele se entregou lá na cruz do madeiro, ele se sacrificou para que nós tivéssemos a capacitação do Espírito. Então somente o sacrifício de Cristo, aqueles que confiam no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que podem ter essa capacitação do Espírito. E aí haverá uma parceria, você se esforçando e o Espírito Santo te ajudando para vencerem essa batalha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as